Boa noite a todos. Estamos aqui de volta nesta quarta-feira no programa Acendendo Você, com um pequeno atraso aí, devido a uma adaptação técnica aí. Nós precisamos acertar aí o link de comunicação, mas agora está tudo certo. Estamos no ar, de volta aqui com vocês para gravar mais esse programa na noite de hoje. Antes de iniciar, vou deixar aquela mensagem que todo mundo já sabe. Quem estiver chegando, se inscreva no canal, aciona lá o sininho das notificações, dê o seu gostei, porque isso multiplica aquilo que a gente fala aqui e muito mais pessoas podem participar, podem aproveitar nessa enorme reflexão que nós estamos promovendo junto com todos que aqui participam desta nossa necessária transformação, né? Falamos sempre da quinta dimensão, da nova era, de uma era de, de espiritualidade, né? De uma era de uma energia mais sutil, de um corpo físico mais sutil, de outros caminhos de desenvolvimento que chegou, né? Os tempos do ser humano para que ele pudesse ascender nessa tarefa. E, obviamente, que o nosso trabalho aqui é procurar convidar as pessoas nesse grande despertar, nesse processo, porque é algo que, além de ser inevitável, vai acontecer com todos. Todos terão oportunidade, todos terão chance de participar disso e também uma parte está tendo chance, terá chance de negar tudo isso e não aceitar. Então, obviamente, é uma escolha, é algo que pertence a cada um, né, o direito de cada um de participar, mas a nossa tarefa aqui é esclarecer, levar, né, algumas sementes para o despertar da consciência daqueles que realmente estão nesse processo, estão desejosos desse desenvolvimento. O tema que eu trouxe hoje para vocês aqui se refere aos trabalhadores da luz e o karma familiar. O que tem de interessante nesse tema? Primeiro, né, já é conhecido, bem conhecido pelo público que acompanha, não só o nosso trabalho, como esse trabalho de transformação, que todo aquele que se dedica a plantar a semente da transformação, ao esclarecimento, à pesquisa, né, a compartilhar conhecimento e em outros níveis até sabedoria, é classificado, então, né, dessa forma, um trabalhador da luz, um trabalhador que contribui com a expansão de consciência, com a expansão da percepção da verdade, propiciando a aproximação de cada um de nós o máximo possível da verdade essencial da criação. Nesse contexto, então, nós temos uma classificação genérica dos trabalhadores da luz. E a iluminação, o que que é? O que que é essa luz que tanto nós falamos, né? É propiciar a expansão da percepção da verdade a cada um e a todos. Expandir a percepção da verdade dá um significado gigantesco à nossa própria existência, à nossa existência atual nessa Matrix 3D, que mais a mais vai se sub, né, é, é, sub contendo, né, a sua própria existência, no sentido de que propicia a nossa entrada nesse mundo que é o mundo de quinta dimensão, que é o mundo ascensionado. Então, o que que se tem em relação aos trabalhadores da luz e o karma familiar? Todos que trabalham nesse sentido, de alguma forma, já passaram por experiências na vida, e isso é quase uma certeza que todos, no sentido de encontrar dentro do seu ambiente familiar um mundo diferente daquele que cada um de nós vivencia, no sentido de
promover o trabalho dentro da luz. E aqui eu falo cada um de nós, porque eu não me classifico exatamente como trabalhador da luz, mas um trabalhador que busca, né, esse caminho da iluminação, esse caminho da luz. E por conta dessa relação que nós temos, né, dentro da nossa vida, dentro da nossa existência, nascer nas nossas famílias foi, como de fato, para muitos, ainda é um grande desafio, porque um trabalhador da luz, normalmente, ele não nasce no meio da iluminação, porque há de se pensar que, como o grande profeta que deixou uma enorme mensagem de luz, um dia disse: eu tenho que estar ao lado de quem necessita, porque quem tem iluminação, pouco adianta o meu trabalho. Então, eu tenho que ir de encontro a quem necessita. E os trabalhadores da luz, em maior ou menor grau, são ou escolheram, né, o seu desígnio de vida exatamente aonde foi e é necessário a própria iluminação. De forma que, né, o karma familiar, então, né, representa na vida de cada um esse grande desafio. O nascer em famílias, em grupos, é mediante a escolha de pais, muitas vezes dos pais até, que tem uma aspiração relacionada à consciência totalmente voltada para o ego, né? Trabalham a sua existência baseado no seu ego. E o ego, como todos nós sabemos, é voluntarioso, é vaidoso, às vezes carece de humildade, às vezes se coloca como sabedor ou conhecedor, ou até se coloca numa recusa de conhecer, de se expandir, de aceitar o diferente daquilo que está dentro de um regime de crenças, que está dentro de crenças, e por aí vai. Então, os trabalhadores da luz muitas vezes encontram esses ambientes ao longo da sua vida, e isso muito cedo, porque um trabalhador da luz muitas vezes ele se mostra já numa diferença existencial importante desde a sua fase como criança. Alguns, inclusive, tendo enfrentamentos complicados, né, que muitas vezes impedem o continuar diante da promoção da luz, do transformar o mundo com o que conhece, com o que sente, com o que percebe. Alguns, por si, também não percebem que são trabalhadores da luz, sentem uma diferença gigantesca no seu relacionamento familiar, no seu ambiente familiar. Muitas vezes sofrem, podem sofrer até de preconceito, até de uma certa discriminação, por conta do que sentem, do que pensam, né? E aí eu volto no ponto que eu toquei com vocês, que eu tenho algo que se aproxima de uma certeza que 100% daqueles que trabalham pela luz e com a luz, né, têm ou tiveram esses enfrentamentos na vida, né? No seu início, no seu curso, na sua adolescência e na sua fase adulta também. Porque o que acaba acontecendo? Os vínculos afetivos e morais próprios do ser humano, muitas vezes, né, nos coloca em uma condição aflitiva e de angústia, porque na nossa concepção moral e social, a família, né, dentro de um conceito até puro, né, e positivo, ela prevalece. E dentro do desejo pessoal de cada um, que os nossos familiares participem dos melhores sentimentos em relação à vida, à consciência e tudo mais que nós podemos compartilhar com eles. Entretanto, nem sempre acontece essa aceitação, nem sempre acontece esse entendimento, muito ao contrário. Aí vem um grande desafio, né? Cada um tendo certos enfrentamentos. De um lado, alguns se isolam, de outro lado, alguns se retiram, e outros tantos que ainda convivem nesse processo, nesse relacionar com a família, às vezes sofrem, né? Sofrem nesse sentido do enfrentamento. Mas trazer essa reflexão para vocês está relacionado justamente a um fortalecimento do conceito
dos melhores sentimentos e do melhor sentido que cada trabalhador de luz carrega em si. Trazer também que não é o mais importante os nossos conceitos morais, sociais, que por mais que a família nos importe, e importa sim, porque a célula da nossa existência é a célula familiar, aqui não há nenhuma intenção de se colocar algo que não considere isso, que não coloque importância nos laços familiares, mas deve haver por parte de cada um que planta a semente da luz a compreensão da dimensão daquilo que se relaciona com tudo isso. O quanto o seu ambiente familiar, o quanto os partícipes daqueles que a gente chama, né, de família, estão preparados para receber e compartilhar aquilo que nós desejamos oferecer a eles, né, como uma oportunidade de iluminação ou de uma visão mais ampliada, uma visão mais clara do que é a vida e do que é o mundo diante dessa transformação. Fato é que vocês podem ter certeza, isso eu deixo para cada trabalhador de luz aqui, que independentemente de nós conseguirmos promover a transformação, a semente está sendo plantada. Ou seja, por mais que nós encontremos um ambiente familiar, vou chamar até de hostil a essas energias, a essas transformações, ao menos eles tiveram contato com a oportunidade. Ouviram algum de nós falar sobre a necessária transformação, falar sobre consciência, falar sobre iluminação, falar sobre autoconhecimento. Ao menos ouviram. E só por isso já faz promover um despertar. Não aceito, mas eles são convidados nesse contexto ao despertar. Então, mesmo aqueles que têm essa recusa, esse ambiente hostil, não estão jogando seu tempo, né, ou sua carga emocional à toa, né, ou desperdiçando a oportunidade. Claro, o que se transforma num verdadeiro karma familiar? E se transforma em algo que impede até o nosso próprio desenvolvimento. O enfrentamento, aquela angústia pessoal de que, por ser nossa família, por ser nossos queridos e nossas queridas, eles necessariamente têm que aceitar isso, ou deverão aceitar, ou existe algum tipo de preocupação por parte de nós que procuramos trabalhar esse aspecto de luz, que eles ficarão, né, desamparados, ou ficarão para trás, ou ficarão em outro plano. De qualquer forma, isso é um direito pessoal de cada um, se situar no universo, de acordo com seu entendimento, de acordo com a sua autoiluminação, de acordo com a sua autoescolha mesmo, uma escolha pessoal. Então, o verdadeiro trabalhador de luz, ele está preparado, e se não está, que se prepare, comece a refletir sobre isso, que ninguém mantém vínculos perpétuos necessários, criando uma verdadeira amarra existencial com sua família e com seus queridos. São laços emocionais necessários dentro desse período que nós nos encontramos nessa vida, aqui nesse planeta, mas isso não obriga e não é direito exigir que esses laços se perpetuem de forma, né, eterna e contínua, principalmente quando existe, né, o encontro de energias díspares ou tão diferentes. Então, cada trabalhador de luz tem que ter na sua consciência que o seu trabalho de transformação merece ser compartilhado, entretanto, dentro do respeito e do limite que cada um possa assimilar. E reforçando aquilo que eu já disse a vocês aqui, é importante entender que, de acordo com qualquer coisa que tenha sido dito dentro do nosso ambiente familiar, mas não aceito, como eu disse, a semente foi colocada.
A terra pode estar árida, pode estar seca, não pode estar, pode ser que não esteja fértil para germinar, mas ela recebeu a semente. Só por isso existe uma predisposição positiva a um despertar futuro. E muitos, muitos, muitos dentro do ambiente familiar, em breve, vão ter uma iluminação que vai dizer: nossa, ele falou, ela falou, tá vendo? Né? Olha, ele estava certo, ela estava certa, que não é o caso, né, de receber o mérito do estar certo, ou de estar certa, mas de receber o reconhecimento positivo de uma iluminação daqueles que nós amamos, daquele que nós compartilhamos essa vida aqui. E que é exatamente para isso que muitos, ou praticamente todos nós, nascemos em ambientes familiares que necessitam, né, desse compartilhar, né, de energia, desse compartilhar de uma visão mais clara e mais positiva do que a vida e do que o universo e do que nós estamos fazendo aqui. Cada qual que faz o seu trabalho dentro, né, desse enfrentamento kármico na família, está sim colocando uma chama no coração de cada um, que ao despertar dentro desse processo, terá a oportunidade de, num futuro próximo, dentro do seu momento e da sua capacidade de assimilar isso, participar disso juntamente com todos nós e todos se tornarem, sim, trabalhadores ou multiplicadores da luz. Óbvio que isso precede um ambiente que já está formado, está se ampliando, está se formando. E sim, uma parte, seja dos nossos familiares, seja de quem for, tem direito a não participar disso. Isso pertence a eles. Isso é muito importante no apaziguar dos nossos processos pessoais de convívio, das nossas expectativas de dividir o conhecimento, de dividir, né, o despertar com as pessoas. É direito do ser humano não aceitar isso. Portanto, não devemos colocar em julgamento, em censura, ou no medo, ou na preocupação de que parte da humanidade não vai realmente acompanhar isso. Mas isso é uma autoescolha, e friso, e repito a vocês, e vou repetir muito isso ainda entre nós, assim como falo hoje um pouco de algumas particularidades dos trabalhadores da luz, aqui não é a primeira vez que se fala deles, né, e delas, e todos nós, mas é necessário que se repita, que se fale exaustivamente sobre isso, que sempre vale como um lembrete a todos nós. Porque todos nós, pelos nossos sentimentos, e eu digo dos melhores sentimentos, não é aquela coisa egoísta, ou algo que queira impor, mas aquele sentimento realmente de amor, de afeto que a gente tem pelas pessoas, a gente deseja que elas participem conosco, que nós possamos dar a mão e ir juntos. Mas, antes de tudo isso, existe a escolha e o direito pessoal de cada um de estar aonde, né, a sua consciência lhe permite, aonde ele atinge a compreensão da vida e do universo. E nós chegamos numa época importante, onde isso vai se dividindo conforme a frequência e a vibração de cada um. Então, mesmo que você tenha um ambiente familiar heterogêneo, ou seja, pessoas com vibrações diferentes, com aspirações diferentes, com energias diferentes, as energias vão se encontrar no momento apropriado dentro dos seus grupos. Então, não estranhe os trabalhadores da luz de se encontrar num futuro com grupos que não serão necessariamente a nossa família da Terra, aqui, na qual nós encarnamos. Pode ser que nós faremos aí num futuro breve um grande encontro daqueles que realmente têm aspiração pela luz e para a luz. Porque
Hoje nós temos um ambiente em que o ciclo vibracional, energético vibracional, prepondera em relação a qualquer outra característica, seja ela física, seja ela genética, seja ela de que origem for. De acordo com o que se vibra, com o que cada um se ilumina, é o caminho, né, de um grande encontro, né, num futuro próximo aí. Por quê? Porque o próprio universo exige, né, que as compatibilidades se encontrem, porque sem as compatibilidades energéticas e vibracionais se encontrarem, não há progresso, não se forma ambientes, não se forma, inclusive, até planetas próprios à transformação de seres ou de consciências que habitam o nosso universo. Então, todo trabalho, seja ele, né, relacionado à nossa própria transformação e à nossa própria cocriação da nossa realidade, né, compõe esses vínculos. Então, eu trago essa mensagem e essa reflexão a vocês para que nós dentro do nosso esforço em trabalhar com a luz e para a luz, nos permitimos um acalmar os corações, nos permitimos um respirar, um se tranquilizar. Porque, mais uma vez, de acordo com o que eu já disse lá no começo, é certeza que 100% daqueles que trabalham com essa finalidade já sofreram, né, enfrentamentos pessoais dentro do seu grupo de familiar, seu grupo de amigos, às vezes até no seu próprio trabalho. E aí também cabe a cada um de nós que lida com a possibilidade da expansão da consciência e da autoiluminação e da iluminação do compartilhar de tudo isso, saber o momento ou se perguntar ou procurar dentro do seu aspecto existencial de consciência e intuição os momentos, né, para promover essa troca, para promover esse compartilhar. E claro que quando se fala de karma familiar, está se falando, né, de uma existência que não foi facilitada. Trabalhadores da luz normalmente não têm a sua existência facilitada. Não vieram aqui para se manter ou receber necessariamente um estado de conforto, mas um estado de agitação pessoal que, né, nos mantém de acordo com a nossa maturidade, essa intenção de compartilhar, de dividir, né, de promover a participação de todos. Mas, frisando mais uma vez, acalmar o coração, acalmar as intenções, tirar as angústias, tirar os medos e as preocupações com os nossos queridos e as pessoas que nós conhecemos, dando a chance a eles de escolher, sem com isso nos alienar. É importante também falar com vocês um pouco sobre o que é a autoalienação, porque muitas vezes o silêncio ou a espera não significa a alienação. O que eu chamo aqui de alienação? O ser humano, quando se vê frustrado nas suas intenções, muitas vezes se cala definitivamente e nada mais fala sobre algo que ele poderia compartilhar ou dividir, seja no seu ambiente familiar, seja no seu karma familiar ou na vida. Então, observe isso, que a grande característica de um trabalhador da luz é a prudência, é a paciência, mas também é a persistência. Não desistir do nosso processo, né, de compartilhar. Mas esse compartilhamento não pode gerar o conflito, né, o embate, ou até, em alguns graus, uma disputa. Porque vejam que trabalhar para a luz também é trabalhar o nosso ego. E não se envaidecer por ter a compreensão ampliada do todo, ou entender que a nossa, a sua, ou de quem quer que seja, que trabalha para a luz, compreensão do universo e da vida, é a única, é a melhor ou é a adequada. É só uma forma, sim, de um enxergar maior. E que, sim, nessa divisão precisa, né, compor o que cada um aceita ou pode aceitar dentro, né, desse conceito
de transformação que a gente tanto fala aqui. Portanto, o que cabe a todos nós aqui, dentro dessa tarefa, é construir a confiança, a certeza do nosso caminho, a certeza dessa iluminação e saber que mesmo dentro de um processo que nos difere dos grupos ou da maioria, nós estamos ainda num gigante, num enorme aprendizado. E que também, de alguma forma, nós vamos encontrar grupos ou pessoas de uma iluminação ainda maior que a nossa. E também o nosso sentido de compreensão deverá compor essa humildade para esse grande reconhecimento, né, do que é realmente crescer em consciência, em percepção e na nossa vida. Portanto, né, eu deixo aqui para vocês um convite, um carinhoso convite, né, para que todos façam um exercício consigo mesmo dentro do seu processo de autoconhecimento e se perguntem o quanto são capazes de conviver com todo esse seu processo de expansão de consciência, de clarear e de despertar, né, diante dos demais que estão ainda no caminhar, né, de entrar nessa nova era, né, nesses novos níveis de compreensão. Isso é bastante importante e que, claro, que dentro desta questão kármica que eu falo para vocês, as diferenças entre, né, nosso ambiente familiar, as pessoas que mais a gente ama, que muitas vezes estão, né, num conceito pessoal distante, né, de alguma iluminação maior e tudo mais, né, prestar atenção nisso, no sentido de promover a nossa relação afetiva com todos eles, com todo esse ambiente, sem julgamentos, sem condenações, sem cobranças, né? E sem sentimentos que podem, né, os sentimentos emocionais negativos, destruir até a nossa própria iluminação, o nosso próprio processo. E isso nós temos que ter muito cuidado, porque estar iluminado, estar na ascensão, significa o todo, não só aquilo que nós entendemos como possível. Então, os nossos sentimentos que levam, né, as nossas formas de enxergar, né, o mundo no negativo, devem ser sublimadas em primeiro lugar, né? Então, ser ascensionado ou desperto significa cuidar de todo este processo. Um processo totalmente pessoal, totalmente seu e muito importante. Então, essa superação toda, né, esse alívio existencial, é uma tarefa dos trabalhadores da luz, consigo, para si e com seus, né, com seus queridos. Claro que deixo também, para finalizar aqui com vocês, que eu estou aqui no finalzinho já com vocês hoje, no nosso horário, a mensagem importante, né, que não obstante aos nossos vínculos morais com a família e afetivos, também não se deve levar uma convivência aos limites da toxibilidade. Se o ambiente se tornar tóxico, ou seja, a convivência for danosa, há de se pensar também que não precisa se cancelar pessoas ou se isolar, mas escolher uma outra forma de viver que não contemple, né, essa relação. Porque a relação tóxica também ou te atrasa, ou te, como o próprio nome diz, te intoxica emocionalmente, te intoxica, inclusive, espiritualmente. E aí todo o processo, né, da sua luta positiva, na sua ascensão, na sua transformação, ou até na sua origem, como alma antiga, geralmente o trabalhador da luz é uma alma antiga, é uma alma que traz conhecimento infuso de outras existências do passado, né, acabe se deteriorando, né, por uma insistência emocional ou moral ou afetiva, mas afetiva no sentido de não enxergar uma verdade numa relação positiva. Que as relações, sejam elas quais forem, né, iguais, diferentes, né, devem ser positivas,
né, devem estar no sentido do crescimento, da expansão, porque o verdadeiro amor é isso, é dividir sempre o nosso melhor e promover esse melhor em torno dos nossos queridos e em torno de nós mesmos, para a nossa grande formação aqui. Então, encerrei meu tempinho aqui com vocês. Quero deixar minha gratidão aqui a todos que estiveram ao vivo, vi aí as mensagens, que agradeço imensamente aí o pessoal que interagiu com a gente aqui, dando seu boa noite, fazendo comentários positivos aqui. Quero agradecer também o pessoal que ainda vai assistir a nossa live, que também vem depois aí dentro do seu tempo, dentro da sua possibilidade. Agradecer aqui a produção da Cris de Pascoal na TV Crom aqui, que permite o nosso horário, e deixar meu convite para a próxima semana estar aqui com vocês mais nesse tempinho aqui, nessa meia hora de muita reflexão, para que a gente componha e construa aí juntos uma possibilidade de um crescimento de verdade aí, de uma ascensão e da transformação desse ambiente do planeta que está cada vez melhor e maior. Então, deixo aqui meu fraterno abraço e até a próxima quarta.